E eu acho que é uma temática que é super pertinente, né, nos nossos dias. Há muitas questões, há muitas dúvidas e interesse por essa matéria, que é pensar, afinal, a dança nessa tela e em outras telas também, né? Então, eu vou começar com uma pergunta mais pessoal para os dois, né? E quando que iniciou esse interesse pelas relações entre dança e tela, videodança, né? Em que momento da carreira de vocês? Eu sei que Sara é uma atriz do Erro Grupo, que é um grupo super importante, né? Tem anos de atuação, e o Leonardo também começou pelo teatro, né? E depois migrou para a dança. Então, quando é que começou, né, esse percurso nesse foco com a dança e a sua relação com as telas? Minha história aí com a videodança, ela começa enquanto eu era uma estudante de artes cênicas dentro da UDESC, né, que eu sou graduada em teatro pela UDESC. Lá nos idos de 2005, 2006, eu comecei na plataforma do YouTube, também num alguns cursos, né, fui me aproximando dessa arte, né, dessa forma de arte que é a videodança. Aqui em Florianópolis, né, onde eu vivo, na época também, enquanto estudante, eu fazia paralelamente vários cursos de dança lá no SIC, onde tinha aquelas as aulas, as professoras, né, a Ana Alonso, a Diana, né, que são professora a Elke. Então eu sempre paralelamente praticava, né, a dança, né. E aí eu encontrei com as obras de videodança e dentro da graduação do teatro, essa aproximação com o audiovisual não existia. Então eu fui indo também para essa outra área, né, de pensar o audiovisual, né, e como pensar esses entrecruzamentos enquanto uma artista cênica, né, dentro dessa outra mídia. E de lá para cá foi esse processo de arquivamento, né, das obras na internet, essencialmente, que agora culminou no meu trabalho de dissertação de mestrado, que se chama Curadoria Ativista da Videodança, porque a plataforma Videodança Mais, né, ou Videodança Pesquisa, também como é conhecida, é, antes de mais nada, uma filtragem, né, das informações sobre videodança na internet. A minha história com a videodança, na realidade, ela começou ainda com espetáculos de dança, né, que eram eram filmados, que a gente tinha no Brasil. Tinham poucas obras de videodança. As primeiras obras que começaram a surgir, quer dizer, a primeira obra, né, que é a M3 da Ana Lívia Cordeiro, foi em 1973. É importante pontuar isso também, sabe? Que ela foi a primeira, e durante um bom período, né, ela se manteve sozinha nessa produção, sabe? De videodança. Tinha muita videoarte no Brasil, mas videodança não. No final dos anos 80, lá no Rio de Janeiro, aconteceu que um festival que era chamado Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo também. Era um festival chamado era Carlton Dance. E o Carlton Dance tinha uma mostra paralela de vídeos ali. Tinha muita videodança. E é interessante porque quando a gente vai lá pesquisar esses programas, você vai ver lá que é uma mostra paralela de videodança. É interessante perceber que esse termo de videodança, que eu acho que vai voltar na nossa discussão aqui, ele de alguma maneira já estava ali presente, né? A gente pode até 1975 foi também publicado. Eu tive acesso a um texto, né, de dois americanos. Depois eu posso dar o nome para vocês. Que eles começavam já a tratar dessa ideia de videodança. A gente pode pensar que foi 10 anos, mais ou menos, depois da criação da primeira câmera, né, de vídeo, que foi a Sony. E aí, o que aconteceu é que eu fui me envolvendo com isso, nessa pirataria de vídeos, porque eram todos piratas nessa época, todas VHS, aquelas batoconas assim de VHS, e a gente não, a gente via naquele
DVD player, mas ele tinha algumas pessoas dessa época podem lembrar, ficava tudo verde, né? Porque não tinha lá, era um outro tipo de sistema na Europa, nos Estados Unidos. Quando chegava aqui, a gente via muito feliz. Assim. Era uma felicidade muito grande, porque a gente tinha acesso a essas obras. Eu não tinha muita noção disso. O que era videodance, né? Aí até que eu fiz junto com o Paulo Caldas, um, um evento chamado Painel Brasil, dentro de um outro evento, que era uma mostra paralela de vídeos dentro de um festival que eu dirigia, que era o Dança Brasil, que acontecia no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio e de Brasília. E lá, em 2003, nós resolvemos fazer uma chamada geral para descobrir quem os brasileiros que estavam fazendo videodance. Né? O que aconteceu foi que teve uma quantidade muito grande de vídeos naquela época, eram 40 vídeos, nós fizemos uma amostra com 30 vídeos, e isso, de alguma maneira, começou a reverberar pelo Brasil. E aí a Jussara Xavier me chamou, assim, Leonel, eu soube dessa história aí do Painel Brasil, desses vídeos, por que você não passa aqui, vem aqui mostrar. Aí eu fui lá na escola do Bolshoi, né, mostrar para que todas as menininhas lá, sentadinhas com os coquinhos na cabeça, assim, todas ali. Eu, assim, muito inocente, mostrei os vídeos que tinham lá, era muito bacana aqueles vídeos. E aí, o que aconteceu? Eu acho bacana falar disso, porque isso mudou a minha vida, esse dia aí, esses dias aí. Porque o que aconteceu? Quando acabei de mostrar os vídeos, né, começaram a aparecer umas perguntas muito cabeludas, assim, muito cabeludas. Eu não sabia, não tinha nem ideia como responder, nem por onde começar. Eu fiquei olhando para aquelas meninas de 12 anos, tudo bem, mas eu achava que tinha ali o dedinho da Jussara por trás, né, fazendo aquelas perguntas cabeludas. E isso fez com que eu começasse a perceber que não era só mostrar as obras de videodance, mas também era pesquisar e procurar saber mais sobre isso. E acabei entrando no doutorado, né? E logo depois também a gente criou, junto com o Paulo Caldas, foi uma ideia do Paulo Caldas, ele me convidou para fazer o Festival Dança em Foco, que é aí na 19ª edição. É um pouquinho longo, mas eu acho bacana mostrar essa mudança Sim. que eu quando eu fui aí em Florianópolis mostrar esses vídeos. Como é que você vê um pouco desse, né, desse quadro, né, de interesses e de produções ou não nesse campo agora em Santa Catarina? A produção da videodança existe, é potente, tem essa sua identidade, né? Eu acho que tem os profissionais que são bastante atuantes, né? Eu poderia lembrar de algumas pessoas aqui, mas uma delas com certeza é o Alan Langdon, por exemplo, que é um entusiasta, né? É um grande filmmaker, editor, né? E quando eu comecei lá nos idos dos 2006, 2007, por aí, o Alan ele organizava uma mostra, chamava Cata Vídeo. Então foi ali onde eu pude também, ele fez uma mostra de videodanças na mostra Cata Vídeo, e eu pude então lá nesses inícios aí, né, mostrar, né, as obras de videodança, né, poder ter um lugar para mostrar o trabalho. Como é que você está vendo hoje, Leonel, esse contexto da vida dança no Brasil? Onde estão os artistas? O que está se produzindo, vamos dizer assim, de uma forma que está trazendo alguma brecha, alguma fissura com o que já havia sido produzido? Né? Esse momento de pandemia, de fato, está impactando? Enfim, como é que você está vendo um pouco o cenário da videodança e de todos os desdobramentos dessa relação com a tela, para além da videodança também, no país? Então, eu vou usar o próprio Dança em Foco, que é o festival, né, que eu trabalho há algum tempo, já a gente vai para a 19ª edição, e a gente acompanha, né, desde a criação, lá em 2003, essa evolução, né, dessas relações da dança com o audiovisual. Né. O Dança em Foco ele teve um período muito forte, que foi de formação, né, e de exibição, mas o que é mais forte
no festival é a formação. Isso fez com que muitas pessoas, né, muitos artistas, né, que estavam ali acompanhando todos os anos o festival, nós tínhamos pelo menos 2 oficinas por ano no festival, pelo menos. Quando a gente não tinha também os mini cursos que aconteciam no final de semana. E várias pessoas se utilizaram do Dance Folk mesmo como perspectiva de formação, né? de entrar nesse campo da videodança, não só nas questões teóricas, mas também práticas, né? E a Sara, por exemplo, é uma cria do Dancing Folk. A gente fica super orgulhoso assim, de, de saber disso, né? Que a Sara, né, acompanhou quase todas as edições, indo lá, participava de todas as formações. E o que acontece é que, quando chegou em 2018, o Dance Folk ele passou a ter uma exibição que era exibição online, né? E, e ali a gente já começou a perceber que havia uma distinção entre aquilo que a gente apresentava presencialmente e o online. A gente não tinha tantas pessoas interessadas mais em apresentar seus trabalhos online. Isso foi 2 anos antes da pandemia, certo? Quando chegou a pandemia, então houve uma grande ruptura com tudo isso, né? O que aconteceu? Nesse ano, agora, no ano passado, de 2020, nós recebemos mais de 1.200 obras para poder fazer a curadoria. Antes, nós recebíamos 300, no máximo 400, quando eram muitas obras. E aí, esse número ficou, né? E nós ficamos um pouco assustados com tudo isso. E por que eu estou usando o Dance Folk? Porque o Dance Folk ele traz essa possibilidade de a gente avaliar essas estatísticas de como está a produção no mundo, né? Então, a gente tem ali pessoas que estão, né, de alguma maneira, confinadas, né? A gente tem essa condição que a pandemia nos traz, e com muita gana, muita vontade, muito desejo de produzir. Então, a grande maioria, né, que a gente vê hoje de obras de videodança são videodanças caseiras, são feitas em casa, né? E a casa passou a fazer parte desse lugar de criação. Isso é que é interessante perceber, né? Porque assim, tem espaços na casa que a gente não conhecia, né? Então, os artistas começaram também a se relacionar com esses espaços da casa, né? E a casa, os animais da casa fazem muito parte desse ambiente, né? E aí a gente tem outras, como a própria Sara já trouxe como informação, outras maneiras e outras plataformas para se produzir videodança, ou para se produzir dessas relações de dança com o audiovisual. A videodança, ela é um campo de pesquisa, então tem esses vários nomes, né? Dança para câmera, as várias línguas, né? Dança para pantalha, dança para tela. O que eu defendo é o termo videodança no sentido do que o Douglas Rosenberg fala do screen dance, né? Traduzindo a palavra screen dance, seria dança para a tela. Então, isso me conecta muito, por um lado, da língua, a língua latina, né? No quais nós somos latinos, então tem essa língua mãe aí, né? Que nos conecta. E tem esse lado da conexão em relação com o espectador. Porque a videodança, de uma certa maneira, nessa relação com o espectador, existe uma dança que acontece nessa recepção. Então, é por esse motivo que eu defendo, e aí nesse seminário aí eu vou continuar, você da turma que vai defender o termo videodança, apesar de que existem vários nomes, por exemplo, coreocinema, né? Enfim, a dança para a tela, né? Então, assim, quando eu vou fazer a pesquisa lá no Videodança Pesquisa, essas tags todas são fonte e base do trabalho. Depende do tipo de foco você vai dar. Se a gente for falar dança para a câmera, né? É uma relação que tem do corpo com a câmera. Se a gente for falar dança para a tela,
né? Daí, da câmera, já passou para a tela, e tem uma parte aí do meio que é a edição, né? Também tem aí, que está ali, que deve ser considerada nesse processo, né? Tem, por exemplo, o Alexandre Veras, né? Ele costuma usar o hífen, porque ele diz que tem especificidades, tanto do vídeo quanto da dança, que não se misturam, certo? Então, ele costuma usar o hífen exatamente porque ele trabalha com essa questão do intervalo, é o intervalo entre uma arte e outra. Eu acho que tu tocasse numa questão fundamental, que é a questão da percepção, né? E da recepção também, né? Porque muda desde o corpo ao vivo até essas projeções, até chegar numa tela, seja qual tela for, aí né, tem um caminho, tem um trajeto que modifica muito né, a percepção do que é dança, né? A dança sai de uma questão visual, né? No século XX ela foi, né, saiu do óptico para o áptico, né, para a pele, para o contato, as técnicas de contato e improvisação, né? A gente foi para uma coisa muito sensual e sensorial, e agora com essas evidências todas do vídeo, né, a gente provoca de novo uma outra forma de pensar a questão visual da dança, né? Que é quando ela vai para a tela, quando finalizada vai para a tela. Eu acho que isso aí também dá para pensar muitas coisas, assim. Essa questão da presença é porque você mesmo falou, Sandra, é uma outra presença, sabe? Essa presença. Nós estamos presentes aqui. Não tem como dizer que a gente não está presente, né? É uma outra carne, né? Na verdade, é uma carne, como a Beatriz Servina, a professora e pesquisadora, ela fala dessa carne, que é uma carne de um outro corpo, de um corpo bidimensional, né? De um corpo, e aí eu digo, um corpo feito de luz, um corpo feito de pixels, né? Mas a gente está se relacionando por esse lugar. A gente está se relacionando por essa única possibilidade que a gente tem hoje em dia, né? Inclusive a gente pode se abraçar, a gente pode se tocar, né? De certa forma com a tela, né? Com esse corpo outro que a gente tem. A gente fala desse corpo virtual, mas ele é um corpo que ainda tem presença, sabe? A videodança é uma forma de arte que faz seus protestos e faz as suas declarações. E a gente precisa, enquanto nesse momento também, né, dessas insurgências, dessas questões pungentes que são necessárias na sociedade, como questões de raça, questões de gênero, né, a questão dos feminismos, então, dos corpos diversos. A videodança tem esse espaço, pode ser um espaço possível de que esses corpos façam, né, suas manifestações expressivas. Eu queria complementar que o Dança em Foco, né, sempre teve muita produção de mulheres, mas esse ano, em 2020, né, que foi a última edição, que foi uma edição feita durante a pandemia, tivemos uma quantidade muito grande, ela aumentou, né, a quantidade de mulheres criando obras de videodança, não só como bailarinas ou como corpos que estão em cena, mas também como participando da câmera, como participando também da produção, então, ou da sonorização, né? A gente está falando de audiovisual, então teve um aumento muito grande mesmo. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui também é esses novos modos de se fazer curadoria, né? Porque eu, por exemplo, fiz 2 curadorias agora há pouco tempo, e todos os filmes que eu escolhi eram filmes que estão na internet, né? Então, por que uma pessoa vai ver, né? Ela pode ver aquele vídeo, aquela videodança ali separada. Por que ela vai ver dentro de uma curadoria específica? Então, aí eu chamo a atenção para a questão do olhar do curador, né? Assim, dessa ideia, né? De pensar dessa ideia de curar, de cuidar de alguma coisa. E aí isso faz com que a gente tenha uma programação específica, que tem obras que estão disponíveis,
mas ela, no momento que ela se torna parte de um grupo de outras obras, ela se transforma também. Foi um imenso prazer ver vocês, estar mais junto e vê-los falando junto, né? Porque vejo Sara falando separada de Leonel e a gente provocar esse encontro super bonito. Obrigada, parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem.